Olá, seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal. E aqui nós iniciaremos uma série muito especial. Entramos no mês de setembro, e o mês de setembro é um mês dedicado à conscientização, ao combate, a falar sobre saúde mental. Ansiedade, depressão, os cuidados que nós temos que ter com isso, e essa é uma pauta, o Setembro Amarelo é uma pauta que o canal abraça, porque você que me acompanha há algum tempo já sabe como que eu sofri com a depressão, como que eu sofri com a ansiedade, beirando ali o burnout e outras situações, e como que o Evangelho ele foi resposta, aliado também. Todos os cuidados estão necessários, medicação, terapia, apoio familiar, apoio da igreja, apoio dos amigos próximos, todas essas questões. Mas a ênfase aqui, nessa série de devocionais especiais com tema do Setembro Amarelo, a ênfase aqui é como que o Evangelho ele traz resposta para os dilemas apresentados em torno da saúde mental. Como que ele é resposta para a ansiedade, o que a Bíblia ensina sobre depressão, o que a Bíblia fala sobre saúde mental. Então, nessas próximas semanas, os devocionais, os conteúdos aqui do canal, eles serão dedicados a falar sobre saúde mental, a apresentar o que o Evangelho traz de resposta para questões como ansiedade, como depressão e outras doenças mentais. Outras doenças emocionais. Vale ressaltar, não sou especialista na área, não sou psicólogo, sou só um paciente, alguém que já viveu com isso e encontrou também no Evangelho, principalmente no Evangelho, as respostas para os dilemas que hoje assolam milhares e milhares de jovens, milhares e milhares de brasileiros. O número de casos entre 2014 e 2024 no SUS, ele subiu mais de 3.000%. 3.000%. Só que é o seguinte, eu não creio no Evangelho que ele não se conecte, eu não creio no Evangelho descolado das questões humanas do dia a dia. O Evangelho ele é sem poder, salvação, mas ele também traz resposta para dilemas como este. Quero ler contigo agora Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Nós tivemos um devocional também em Filipenses, só que numa outra, pegar num outro contexto, uma outra temática, tá no capítulo 2, você pode conferir lá depois na nossa playlist de devocionais. E agora, no capítulo 4, diz assim, alegrem-se, no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Quão maravilhoso é este ensino, né, cara? Quão profundo, quão magnífico é esse ensino. Quem está escrevendo isso aqui para você e para mim é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Só que Paulo está escrevendo isso numa prisão. E a prisão que Paulo estava não é a prisão como nós conhecemos hoje, uma cela com grades, com leitos, não, era literalmente um buraco. Um buraco profundo no chão. Não tinha um mínimo de condição humana para estar ali. Um buraco escuro no chão. Só que ele começa esse texto, esse ensino, dizendo assim, ó, imagina você dentro de uma prisão, injustamente, por simplesmente pregar o Evangelho, você ser preso por isso, e você estar escrevendo, alegrem-se. Este é o primeiro imperativo. Alegrem-se. Sejam alegres. Isso só mostra, meus amados, que se nós não estivermos descansados do Evangelho, como a gente tratou no último devocional, nós não conseguiremos viver nessa condição. Paulo, apesar de ter tido revelações, ter ido ao terceiro céu, era ser humano como a gente. E ele, dentro de uma prisão, está escrevendo para você e para mim, alegrem-se, numa prisão. Tantas coisas menores acontecem conosco e a gente já fica abatido, frustrado.
Não quero criar aqui um nível comparativo. Porque diante do Senhor, nós e Paulo somos iguais. A questão é que Paulo, pelo Espírito Santo, aprendeu a descansar no poder do Evangelho. No poder do sangue de Cristo. Porque é só pelo sangue de Cristo que nós conseguiremos viver essa paz que excede a todo entendimento. É que nós nos alegraremos no Senhor, mesmo em meio a um turbilhão de problemas, mesmo em meio a um turbilhão de dificuldades. O Evangelho não nos promete uma vida distante ou longe dos problemas. Ele não nos promete uma vida só de flores, uma vida só de alegrias. Pelo contrário, Jesus diz: vocês terão aflição, vocês terão problemas, mas perseverem, perseverem. A igreja primitiva, a descrição da igreja primitiva de Atos, fala que eles perseveravam na oração, no partir o pão. E se eles estavam perseverando, significa que haviam percalços no caminho. E historicamente a gente sabe que sim, porque no contexto da igreja primitiva, cristãos eram perseguidos e usados como tochas vivas para acender as ruas das cidades do Império Romano. Mas eles o quê? Perseveravam. Portanto, o que o Evangelho, uma das respostas que o Evangelho nos dá é perseverarmos. Abrirmos espaço no nosso coração para que o sangue de Cristo nos purifique e nos lave. E nos leve para esse lugar de plenitude em Deus. Novamente direi: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eis aqui o motivo. Eis aqui o centro, o cerne. Isso aqui nós podemos entender como alguém que está falando do retorno de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Perto está o Senhor. Alegrem-se porque Cristo está voltando para nos buscar, mas também está perto de nós agora. Isso pode ser interpretado dessas duas maneiras. Alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Novamente eu digo, alegrem-se. O Senhor está perto. O Senhor está aí do seu lado. Ele vai voltar, mas Ele está aí do seu lado também. Em breve nós o veremos plenamente face a face, mas Ele está hoje dentro da sua casa. E quanto mais espaço você for dando, mais Ele vai ocupar a sua mente, o seu coração, o seu lar, a sua família. Ele acompanhou cada uma das tuas crises de ansiedade. Ele acompanhou cada um dos seus episódios traumáticos. Ele chorou contigo. Ele se alegrou contigo. E Ele, em amor e misericórdia, sendo soberano, sendo rei sobre todos, ao seu lado espera uma palavra de permissão, porque Jesus é um cavalheiro. Ele não chega arrombando a porta. Ele não chega intrometido. Ele espera a tua permissão, para que Ele entre no seu coração, na sua casa, ocupe e arrume toda a bagunça. No Evangelho existe uma promessa de descanso das nossas almas. Existe uma promessa de plenitude, de paz que vem do alto, mesmo em meio a um turbilhão de problemas. Existe um devocional só sobre a paz de Deus que você pode acompanhar, vou deixar o link aqui embaixo. Nós não estamos falando de uma paz que promete e que não cumpre. Que promete num dia e no dia seguinte ela se esvai. Não, nós estamos falando de uma paz real, que permanece, que nos torna plenos. Deus continua: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não caminhe ansioso. E essa ansiedade, no original grego, ela fala sobre ansiedade mesmo. Viver preocupado, viver ocupado. Ansioso mesmo, pensando nas coisas que ainda irão acontecer. E qual que é a ação prática, então, diante disso? Para que nós não andemos, não caminhemos. Não andar ansioso tem a ver com um estilo de vida na qual você dorme e você acorda já preocupado. Você vai dormir preocupado, se conseguir dormir. Você acorda preocupado depois de uma noite mal dormida, pensando nas infinitas possibilidades. Qual que é a chave para isso?
apresentem os seus pedidos a Deus, apresentem as suas queixas, apresentem as suas ideias. Esse mesmo Deus, ele fala em Isaías capítulo 1, venham e arrazoemos, vamos conversar, vamos dialogar, apresentem as suas queixas, sabe? Deus, ele é um Deus soberano. Neste momento existem seres ao redor do trono o louvando quanto que ele é digno, do seu trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Quando Deus resolveu descer para o Monte Sinai, o monte tremeu, o monte se encheu de fumaça, haviam trombetas altíssimas, assim, nos níveis de decibéis que agridem os ouvidos. Mas ele também é um Deus que está com quebrantado de coração. Ele habita no alto monte, mas está com quebrantado de coração e nos convida para um diálogo, nos convida para uma mesa, para um banquete de graça e amor. Uma das chaves práticas para que a gente comece a lutar e a ir contra esse estilo de vida, essa mente ansiosa, é conversar com o Senhor. Apresentar para Ele as nossas queixas, apresentar para Ele aquilo que está nos incomodando. João, mas eu não sei orar. Cara, imagina que você está conversando com seu pai. Conversa aqui, ó. Em qualquer lugar. É claro que se a gente se ajoelha, é claro que se a gente fecha o olho, são artifícios para que a gente traga para mais perto a nossa reverência. Fechar o olho, juntar as mãos tem a ver com você não se distrair. Se ajoelhar tem a ver com você compreender que com quem você está conversando, sim. Nós não precisamos depender somente disso para que nós possamos orar e conversar com o Senhor. Pela graça de Deus, eu busco todos os meus dias estar vivendo em oração. Às vezes eu consigo me ajoelhar, às vezes não. Às vezes eu vou entrar numa reunião, vou entrar numa chamada importante, numa call importante. Vou me reunir com um cliente, vou falar com a minha gerente, com a minha supervisora. Uma conversa importante, uma conversa difícil. Eu faço aquela oração relâmpago. Senhor, esteja comigo. Senhor, dá-me forças, dá-me energia física, mental, emocional para suportar esse dia que está sendo difícil. E a paz de Deus, verso 7, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Essa é a chave. Guardará o coração e a mente em Cristo. Ele é a chave, Ele é a base, Ele é a resposta. Quando a gente fala de saúde emocional, nós devemos sim nos cercar de recomendações médicas, psiquiatras. O Senhor tem usado muitos terapeutas para salvar vidas, muitos médicos, psiquiatras para salvar vidas. Existe toda uma estrutura que nós devemos buscar. Se nós estamos sofrendo com um quadro de ansiedade, com um quadro de depressão, de burnout, de esgotamento, tudo isso é importante, mas nada disso se compara e nada disso substitui Cristo. Ele é a resposta, Ele é a chave para que a gente viva uma vida plena. E não somente isso, para que sejamos transformados. O Evangelho, Cristo, ele não está aí para tapar alguns buracos na sua existência. Ou ele é tudo, ou ele não é nada, não existe meio termo, terceira via. Esses dias eu vi uma postagem muito interessante, nossa, academia, terapia e igreja são os únicos lugares que você entra e sai melhor do que entrou. Eu entendi o que quis ser dito, eu entendi, mas gente, qual ponto aonde que nós nos perdemos ao comparar a presença de Deus, o que ela representa, o que ela traz, o que ela ocasiona, a uma sessão terapêutica, a uma sessão de treinamento de força. Irmãos, a presença de Deus é muito maior do que isso. O Evangelho ele está muito acima disso, do que um simples alívio. Deus não é um alívio para a sua alma. A presença de Deus é a única coisa que você precisa. Jesus faz um convite, não para ser somente mais um dentro de uma lista de prioridades da tua existência. Ele faz um convite para que ele seja tudo, para que ele seja o centro de tudo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que tem ocupado a sua mente?
O que tem ocupado o seu coração, os seus pensamentos? Será que são pensamentos louváveis ou será que são pensamentos de morte, de destruição, de abandono, de incompetência? O Evangelho nos transforma de tal maneira que muda até o nosso jeito de pensar. Hoje Jesus está nos convidando para uma nova maneira, um novo jeito, uma transformação radical, para que ocupe no nosso pensamento somente coisas boas, louváveis. E para que todo pensamento, de toda ideia de morte, de acabar com a vida, de preocupação, de ansiedade, seja curada, seja tratada. Ponham em prática tudo o que vocês ouviram de mim, receberam, ouviram de mim, e o Deus da paz. Aqui, Paulo poderia ter se referido ao Senhor de várias outras maneiras. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó. Mas inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz. Hoje é dia de nós nos entregarmos ao Deus da paz, que acompanhou cada uma das suas noites não dormidas, que acompanhou cada uma das tuas crises, que esteve nos seus momentos de perca, que esteve nos seus lutos, mas que hoje te estende a mão para te conduzir mediante o Evangelho a dias de profundo significado, de propósito, não um alívio simplesmente, mas uma transformação radical. Cristo é a chave de tudo. Neste momento eu convido você a juntos orarmos para encerrarmos este momento. Querido Senhor, entregamos às suas mãos cada uma das nossas ansiedades, cada uma das nossas crises, cada uma das nossas preocupações, cada choro, cada lágrima agora em tuas mãos, Senhor. E o teu Espírito, Senhor, é poderoso para trazer cura sobre cada coração ansioso que está me ouvindo, que está assistindo este vídeo neste momento. Teu Evangelho tem poder para curar, Senhor. Por isso que essa cura, esse tratamento, essa transformação ocupe cada coração ansioso aqui presente. No nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome, nós cremos no poder desse nome. E que em nome de Jesus toda depressão nesse momento seja curada, toda ansiedade seja curada. Que pela fé os nossos olhos sejam abertos, Pai, que possamos viver dias de paz, como nunca antes vivemos, com a certeza de que o Deus da paz, o Senhor, está conosco. Em nome de Cristo que pedimos. Amém. Convido você, se você foi abençoado, alcançado, e se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal. Existe já vários vídeos, uma playlist completa sobre o Setembro Amarelo, e eu te convido a permanecer aqui para assistir a mais conteúdos como este. A gente vai focar totalmente no Setembro Amarelo agora. Quero te convidar também a você adquirir o livro digital Ansiedade sob Controle, o que Jesus ensinou sobre o mal do século, para que você tenha um entendimento ainda mais profundo bíblico sobre o assunto e consiga aí, através das Escrituras, a palavra de Deus, alcançar a plenitude, uma vida longe, ou pelo menos com a ansiedade controlada. Te convido a você, mais uma vez, a assistir os demais conteúdos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.